Mentoria. Muitas empresas estão hoje utilizando esse trabalho dos mentores ao invés do treinamento tradicional. Por que isso acontece? Porque o mentor ele vai além do que é específico, do que é técnico. Sendo assim, ele se aprofunda um pouco mais no ser humano emocional. E relações intra e interpessoais, então o Adaga pode colaborar com os mentores de uma forma mais específica, identificar as emoções humanas e também sugestionar possíveis transtornos mentais através da descrição que o mentor faz do funcionário ou colaborador e o colaborador faz dele mesmo. E aí, através do processamento textual, é apresentado um relatório e essas semelhanças entre os dois relatórios, o mentor pode tomar as suas devidas decisões relacionadas a melhorar a carreira desta pessoa. Mentoria emocional. A mentoria, por si só, ela trata do desenvolvimento profissional do colaborador ou de um funcionário, através de um pedido, de uma necessidade que a empresa identifica. Para que isso aconteça, é necessário que hajam recomendações, elas são direcionadas ao profissional para que ele tenha ajuda, para que ele possa ter um apoio e para que ele entenda que a empresa está preocupada com a sua carreira. Então é necessário que essa pessoa tenha certos direcionamentos. Então ela tem que aprender certos assuntos específicos, às vezes tem que melhorar o comportamento, identificar de uma outra forma a serenidade em relação aos seus compromissos. E é importante também para que o mentor identifique os sonhos e os anseios deste funcionário. Bom, para que isso aconteça, a mentoria ela tem uma formação, que é a formação pessoal, e algumas dessas pessoas, desses funcionários, irão se tornar novos mentores, para dar continuidade ao trabalho que a mentoria iniciou. E o Adaga, ele, como é um trabalho específico sobre as emoções humanas e também sugestiona possíveis transtornos mentais, ele pode colaborar muito com a mentoria para trazê-la de uma forma mais técnica a esse mundo emocional. O Adaga não faz distinção sobre as emoções, sentimentos, afetos ou estados emocionais. O que importa é que a necessidade de se explorar o potencial de cada pessoa. Mas para isso, então entender um pouco mais sobre mentoria e conhecer sobre os 5 tipos de mentores e como que o Adaga pode ajudar cada um deles. O mentor mestre das artes. Ele diz que uma pessoa tem que ser o melhor em sua área. Mas o melhor em sua área não é algo muito distante. É uma analogia válida, é como a diferença entre o macaco e o ser humano, que dizem que é 1% de diferença que existe no seu DNA. Se um funcionário ele procura adquirir conhecimentos técnicos e também conhecimentos sobre as relações humanas, ele já causa um diferencial, já causa um fator favorável a ele poder galgar, subir e se destacar para atingir novas carreiras. Os colaboradores e a empresa. É importante que esses colaboradores ou funcionários, eles conheçam os valores da empresa, a missão e a visão. Mas conhecer é também praticar cada um desses valores, porque isso vai fazer com que a empresa fique transparente e ela vai enxergar que você tem um diferencial. Preocupar-se com a saúde da empresa significa identificar meios de que a empresa possa economizar em determinados departamentos, em determinadas situações. É também se preocupar e não deixar que haja desperdício, que as entregas elas aconteçam nos prazos certos. Tudo isso tem a ver com a responsabilidade que o colaborador tem que ter com a empresa. É necessário que esse mestre das artes ele também promova insights, brainstorm. E isso vai fazer com que o colaborador ele se sinta que há uma pessoa que está preocupada com a sua carreira. Porque se tem uma pessoa preocupada com a sua carreira e está direcionando para a exata necessidade que a empresa almeja no futuro para determinado cargo. E como que isso pode acontecer com a colaboração e a nova abordagem do Adaga? Em se tratando de cadeias de emoções positivas, o Adaga ele
de acordo com os relatórios, ele vai identificar se aparecem determinadas emoções, como criatividade, fidelidade, gratidão, entre outras. Eu estou falando somente das emoções positivas aqui, mas é claro que as emoções negativas, elas equilibram também essas emoções para que elas não sejam muito potencializadas e aí a pessoa começa a perder o controle, mesmo que seja das emoções positivas. Então, o mentor, mestre das artes, junto com o colaborador, ele vai constantemente estar descrevendo anseios, necessidades e evolução, defeitos, problemas, o que o aflige. Tudo isso o Adaga vai processar e vai buscar as emoções, até que surjam as emoções que o mestre das artes identifique que é favorável à empresa. Porque essas emoções que eu citei, como criatividade, fidelidade e gratidão, elas são apenas exemplo, né, de algo que seria interessante estar se desenvolvendo nessa relação entre colaborador e empresa. O mentor defensor de sua causa, ele é um impulsionador, ou seja, é a pessoa que fala de você, ela conta suas histórias, ela busca uma relação entre as suas histórias e as necessidades e as ambições da empresa. Ela vai citá-lo em reuniões, ela vai criar a necessidade de sua presença em participar das conversas com pessoas que tomam decisões da empresa. Também essa pessoa, esse mentor, vai lhe fazer alertas, ela vai poder ponderar a sua competência, o seu comprometimento, ela vai trazer uma outra forma de responsabilidade para aquilo que você se propõe a fazer. E esse se propõe a fazer, às vezes, não é exatamente aonde você está, mas em algum outro local onde você possa ser melhor aproveitado. Então essa pessoa, esse mentor é muito importante, porque é o cara vai fazer o marketing pessoal de você em relação às pessoas que tomam decisões na empresa. Quais são uma sugestão de cadeias de emoções que devem ser identificadas nas descrições do colaborador? É a empatia, a amizade, a bondade. Então, essas são algumas das emoções que poderiam ser identificadas pelo mentor e, ao mesmo tempo, trabalhar de forma que elas possam ser inaptas ao colaborador. O mentor copiloto. Este é o melhor amigo do colaborador. Ele é o profissional, ele é a pessoa que deseja vê-lo crescer, então ele vai estar colocando ideias, lhe treinando a poder falar de uma forma mais conveniente, nos locais adequados. Ele é o que vai dar conselhos ao colaborador, vai passar dicas de outros colaboradores que conseguiram almejar determinados cargos e crescer na empresa, a existência de exemplos práticos. Ele também, esse mentor, irá ouvir os seus desabafos. Então, as suas angústias, suas necessidades, para que o colaborador seja mais resiliente, para que ele identifique melhor se realmente a necessidade da empresa vem de encontro com a sua necessidade. Esse mentor copiloto, ele sempre vai trabalhar com cooperação e colaboração. Ele sempre vai colocar isso para que você possa compreender que sozinho é mais difícil crescer. Você tem que cooperar com as pessoas, tem que colaborar com as outras pessoas, com os outros funcionários, e deixe o lado pessoal e o passional fora do seu ambiente de trabalho. E o Adaga pode colaborar analisando as descrições do mentor e também do colaborador e buscar as emoções como amizade, bafo, euforia por conquistar cada item, galgar cada espaço a mais dentro da empresa. Tudo isso é conquista, é necessário mostrar que você está eufórico, que você está feliz, que a empresa alcançou as suas metas. Um mentor âncora, ele é mais familiar, ele é um mentor que geralmente ele não trabalha com você, mas ele é uma ótima pessoa para ser o seu confidente, para lhe apresentar determinados impulsos e incentivos na sua carreira. Ele tem paciência para poder ouvir o colaborador. Então esse mentor âncora, ele é muito importante para poder equilibrar aquilo que você anseia com o tempo que você precisa e o tempo da empresa. Então ele é muito importante para trazer essas informações, porque ele tem contato com as pessoas da empresa,
que tomam decisões e ele repassa de uma forma que seja compreensível ao colaborador ou ao funcionário. Então, o mentor âncora ele tem disposição, ele tem disponibilidade de acordo com a necessidade que você precisa em determinado momento ter um diálogo com esse âncora. A cadeia de emoções que o Adaga sugere é amizade, interesse e paciência. Estas emoções elas só vão surgir quando a descrição do colaborador dele mesmo e a descrição do âncora elas estiverem semelhantes e essa descrição ela estar de acordo com as definições de cada uma dessas emoções. O mentor âncora tem em mente quais são as emoções que ele necessita trabalhar e o Adaga vai apenas colaborar com isso. O mentor inverso. Esse mentor é o questionador. Ele sempre vai analisar as possibilidades de uma forma prática e técnica. E quando o colaborador apresentar alguma ideia, ele vai contrariar. Ele quer obter novas ideias, ele quer fazer com que você tenha base, tenha conhecimento daquilo que está sendo exposto. E também, em cima desta ideia, deste anseio, ele oferecer um novo, uma outra coisa, que pode ser o oposto daquilo, mas ele vai fazer isso para que o colaborador possa realmente mostrar o quanto ele está dedicado a fazer com que a ideia dele seja e, por consequência, fazer com que a empresa cresça. Mas, caso contrário, também não tem problema, porque ele vai ter uma outra ideia. E é assim constantemente, é um círculo de ideias que vão surgindo e vai havendo dedicações e vai se aproveitar o melhor momento para que ela possa tomar forma dentro da empresa. Esse mentor também vai aprimorar a liderança do colaborador. E como que se aprimora esta liderança? Através da busca de conhecimento e aprendizado. Então ele vai sugerir cursos, treinamentos, para que esse lado de liderança, essa vontade de liderança que existe no colaborador possa realmente ser exposta. O mentor inverso ele tem muita sabedoria, não só conhecimento técnico, ele tem sabedoria para poder apresentar o ser humano como um ser humano emocional, que tem anseios, necessidades e tecnicamente ele é tido a atingir os objetivos da sua vida que está de acordo com a vida e a saúde da empresa. A cadeia de emoções positivas que o Adaga poderia apresentar diante das descrições é a veracidade, tolerância e a resiliência. Por fim, os objetivos é fortalecer no colaborador as suas conexões sociais e interpessoais através de uma cadeia de emoções que vão surgir de acordo com as descrições da própria pessoa, que seria, no caso, a determinação, epifania, entusiasmo por estar em determinado cargo ou por almejar um novo cargo. A família é muito importante, é necessário fortalecer os laços familiares. Com isso, você automaticamente fortalecerá os laços profissionais. A família tem que estar bem, o mentor ele tem que ter essa sensibilidade de entender o que a empresa pode fazer caso a família esteja passando por algum tipo de problema, e por isso que o Adaga também sugere possíveis transtornos mentais. Então é necessário também uma descrição sobre os familiares para que, se isso vier a acontecer, direcioná-lo a um especialista, uma pessoa que pode estar apresentando isto. Os valores do Adaga são o diálogo, a compreensão e a ação. Esses valores estão ligados diretamente às emoções, às competências socioemocionais, e tem uma mídia específica falando sobre os valores do Adaga para que se possa trabalhar constantemente diante de cada objetivo que a empresa apresenta. A base de conhecimento do Adaga é sempre uma descrição textual, onde ela vai apresentar as emoções humanas e sugestionar possíveis transtornos mentais. Já houve casos de uma empresa utilizar o Adaga, somente um exemplo que eu vou citar a você, aos mentores, e foi identificado numa pessoa a personalidade de borderline, e no outro caso apresentou a síndrome de burnout. São mais de 200 transtornos, disfunções, distúrbios, síndromes que estão cadastrados na base de conhecimento Adaga, além de mais de 200 emoções. Conclusão: a mentoria surgiu justamente para ajudar o profissional
através das relações pessoais e interpessoais. O mentor vai estar trabalhando as emoções e os anseios de cada colaborador, formando os novos mentores para dar continuidade. Uma dica importante que a mentoria sempre direciona é que é importante sempre ter um aumento das redes sociais, das suas relações sociais. O Adaga, ele sempre vai estar apresentando uma cadeia de emoções positivas ou negativas, e também ele vai ajudar na tomada de decisão do mentor. E também, como foi dito, né, ele, através da descrição, ele pode sugestionar possíveis transtornos mentais. Através desse trabalho do Adaga, surgiu o projeto Empresa Socioemocional. Existe uma mídia também específica, é um trabalho interessante dentro das empresas, também com o trabalho da mentoria, onde usa vários componentes e estratégias do projeto para fazer com que os funcionários possam estar cada vez mais felizes e a saúde mental deles seja cada vez mais perfeita.